Olá, bom vizinhos! Hoje a gente vai estar trazendo mais um tema para vocês sobre o nosso programa de controle de saúde ocupacional, que é o nosso PCMSO. Nesse programa de controle, hoje a gente vai estar abordando sobre o tema de drogas e alcoolismo. Então, vamos iniciar. No tema anterior, a gente abordou sobre diabetes e hipertensão, os cuidados, a prevenção, que sempre é o melhor caminho. E hoje, o que a gente vai abordar é sobre as drogas. A gente conhece mais as drogas lícitas e ilícitas. As lícitas são aquelas que são permitidas o consumo, tá? Perante lei, justiça, então, que são conhecidas como álcool, aqueles cigarros eletrônicos, que agora está sendo proibido por lei, devido ao alto teor prejudicial à saúde. Mas, voltando, as lícitas, elas são conhecidas como as drogas que a gente consome no nosso dia a dia, como os medicamentos, na alta medicação. Tem também a parte do teor alcoólico e também referente à cafeína ou então aqueles estimulantes, que são como algumas bebidas que fazem com que a gente fique mais espertos, que fiquem mais distraídos de uma certa maneira. E as drogas ilícitas, elas já abordam o que não são liberados para consumo perante a justiça, que são as drogas conhecidas como algo mais pesado. Ela contém uma dominância com que faz com que você fique viciado. Também conhecemos nas drogas lícitas, há medicamentos de taxa preta que eles também fazem com que a gente fique viciados. Então, assim, o uso de medicamentos da alta medicação, que é o que a gente costuma mais ver presente hoje no nosso dia a dia, está fazendo com que as pessoas fiquem mais viciadas em medicamentos do que em outro tipo de droga que seja essas proibidas, como crack, cocaína, essas coisas, certo? Então, assim, a gente precisa realmente ter bastante atenção na alta medicação. A alta medicação, ela é tão prejudicial de uma certa maneira que quando a gente está tomando um medicamento pela primeira vez, essa dose, ela faz com que a substância reaja ao nosso organismo de 80% a 90%. À medida que eu vou estar usando esse medicamento, a probabilidade que ele vai estar agindo no meu corpo vai reduzir. Então, com isso, futuramente, ele não vai chegar nem fazer o efeito de 40% no meu corpo. E nisso, o nosso organismo vai se adaptando à medicação. No dia que realmente você for precisar dessa medicação, o seu corpo não vai reagir a ela. Então, isso é algo muito prejudicial, fora o vício. Muitas pessoas utilizam hoje medicamentos para dormir, medicamentos como relaxante muscular, para tentar dormir. Então, tipo assim, vamos tentar aderir no nosso dia a dia uma rotina. Eu sei que a rotina é bem pesada, que às vezes é muita correria, muito estresse, mas a gente tem que tentar aderir a algo saudável. O que seria uma alimentação mais adequada, uma prática de exercício físico. A caminhada vai ajudar bastante. Se você puder fazer uma academia, praticar algum tipo de esporte, para tirar toda aquela tensão, estresse. Então, é algo mais viável do que você estar se automedicando. A medicação, ela se torna uma droga lícita, certo? Porque ela pode ser consumida. Alguns tipos de medicamentos não são e nem precisa ser prescrito, né, por uma receita especial de médico e tudo. Então, assim, se torna algo muito banalizado, muito livre, que qualquer pessoa pode ter acesso. Mas os medicamentos que contêm um teor mais grave, que são mais prejudiciais, que a dependência é maior, realmente elas precisam de uma receita especial, que são as de taxa preta ou as que são dominantes também, que é as calmantes. Mas com isso a gente vem abordar agora as drogas ilícitas. Elas contêm um teor muito grande de vício, certo? E nesse teor ocasiona
a parte em que a pessoa fica bastante dependente daquele ocasião. A grande maioria das pessoas que utilizam essas drogas, elas fazem com que a gente tanto atinge a pessoa que é o usuário, quanto todos os familiares a seu redor. Porque a pessoa passa a mudar drasticamente. De primeira instância, é como uma coisa de fuga. Ele tenta fugir da realidade que ele está vivendo. Seja ele por pressão dos pais, seja por pressão da sociedade. Então, tudo isso é uma base que possa estar influenciando mentalmente essa pessoa. Então, assim, se você tem um usuário na família, um conhecido, tente ajudar. Isso é um vício, é uma doença. Não é porque ele queira, é porque realmente ele está dependente dessa droga, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a partir do momento que a gente vê que a pessoa está entrando nesse mundo, é um mundo sombrio, que só ele mesmo pode estar saindo e ele precisa querer. Mas, em alguns casos, quando eles veem que estão assim no fundo do poço, eles querem sair, mas a dependência é tão grande que se torna algo muito difícil de fazer isso sozinho. E quer queira, quer não, o apoio da família e dos amigos ajuda bastante em fazer com que a pessoa saia dessa realidade sombria. Então, assim, se você tem um conhecido, alguém que esteja nessa situação, tente fazer o possível para ajudar essa pessoa. A gente conhece várias casas de apoio que são gratuitas, certo? Você só precisa mesmo ajudar com uma cesta básica. Tem várias que são religiosas, tem uma na Pacatuba, que é só você se inscrever, dos jesuítas. Então, assim, o mais indicado é o quê? Procura uma ajuda de um psicólogo, veja um acompanhamento com o psicólogo, tenta fazer uma atividade física, tenta se sair dessa base de medicamentos. A automedicação, ela também vicia bastante as pessoas. E as drogas por si só é um caminho assim que às vezes você não vê saída, mas a saída está lá, só depende mesmo de você e da sua escolha. Então a gente sabe que realmente é algo bem complicado. A outra parte de droga é o tabagismo, que a gente vê também crescendo demais, certo? A alta quantidade, né, de pessoas que estão utilizando um cigarro, até mesmo esse cigarro eletrônico, que ele se torna pior do que quem consome o tabaco em si. Então, assim, você precisa realmente ter uma noção. As pessoas que fumam, elas têm como um vício e elas utilizam isso mais pela ansiedade. Então, assim, você pode observar a grande maioria das pessoas que fumam é porque elas têm uma ansiedade gravíssima, altíssima. E o que faz amenizar essa ansiedade é o cigarro. Então, assim, à medida que ela consome, vamos dizer, eu estou consumindo 4 cartelas de cigarro, então meu teor de ansiedade está altíssimo. Então, assim, como é que eu posso estar tratando isso? Como é que eu posso estar deixando esse cigarro? Então, a base de câncer de pulmão é um dos agravantes maiores que estão levando mais pessoas hoje em dia, certo? E é um câncer que, tipo assim, descobriu, basicamente você só tem alguns meses e já vira metástase. É um câncer muito agressivo, certo? E que a dosagem, a quantidade de pessoas que está sendo agravada com essa doença está cada dia mais crescendo. Então, assim, é um dos cânceres que estão levando mais pessoas hoje em dia, né? Que a gente possa se dizer, é o do câncer do pulmão. O da tireoide também. É tanto que o do pulmão, ele chega a ser bem menos do que o do câncer de mama. Então, assim, nesses pontos a gente precisa realmente ter um pouco de atenção nisso, se controlar, certo? E se autoavaliar. Se eu estou entrando nesse mundo, por que eu estou fazendo essas escolhas? Tudo você deve se perguntar um porquê. E outra, prevenção é sempre o melhor caminho. Se você vê alguém que está depressivo,
alguém que está precisando de um ombro amigo, de uma palavra amiga. Indica. A gente às vezes tem muitos preconceitos com psicólogos, acha que só quem procura um psicólogo são pessoas doidas, pessoas loucas, e não é. Hoje, a grande maioria das pessoas, se bem souber, façam uma terapia, façam aconselhamento com um psicólogo, porque às vezes são coisas que a gente já carrega desde a nossa infância e que até agora a gente não entende que isso influencia demais nas nossas escolhas do nosso dia a dia. Então, assim, se cuidem, se amem, se tratem bem, certo? Primeiro lugar é você. Depois de você que vem o outro. Então, se você não consegue se amar, como você vai querer amar o próximo? Então, esse tema a gente abordou esse assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o WhatsApp da Medicina e a gente sempre vai estar à disposição para vocês. Um forte abraço e até mais!